Se você está procurando um carro econômico, confiável, com manutenção barata e simples, para te levar do ponto A ao ponto B sem dor de cabeça, esse aqui é o carro ideal. Apresento para vocês aqui hoje Chevrolet Celta no ano 2007 na versão Spirit. Vamos falar aqui de todos os detalhes que ele tem, pontos positivos, pontos negativos dele também, detalhe da interna, da externa. E esse aqui, uma versão especial aí com alguns itens aqui diferentes já de fábrica que eu quero mostrar em detalhes para vocês. Então fica até o final para você não perder nenhum detalhe. Bora pro vídeo! Fala galera, salve, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje estamos aqui com esse carro que simplesmente pode ser encontrado em qualquer lugar do Brasil com muita facilidade. Essa unidade aqui em questão tem alguns pontos diferenciais aqui de conservação, vou mostrar todos os detalhes para vocês. O dono que é super cuidadoso também. E o Celtinha não tem o que falar, né? A gente encontra ele em todas as listas de carros aí indicados, baratos e confiáveis. É um carro super competente, um tanque de guerra. E a gente vai ver todos os detalhes aqui dele hoje. Então, já deixa seu like aí, a sua inscrição aí também no canal, temos muitas coisas legais vindo por aí, para você não perder nada, beleza? Me segue também lá no Instagram, que tá aparecendo aqui do lado, @oprimoeric no Instagram, que eu sempre posto conteúdos para vocês lá também. E já vamos direto aos detalhes do Chevrolet Celta. O Chevrolet Celta, pessoal, como a maioria de vocês aí já conhece, é um carro super confiável, robusto. Apesar de não ser focado em conforto, essa aqui não é a prioridade dele. Então, conforto, espaço interno e opcionais de luxo, você não vai encontrar aqui, porque essa não é a proposta do carro. Ele é focado exatamente para quem procura economia, robustez mecânica e uma manutenção barata que não vai te dar dor de cabeça. Essa versão aqui, como eu disse, ela tem alguns detalhes aqui diferenciais que a gente vai falar dela. Então, esse spoiler aqui na frente, na lateral também, a gente vai falar dela. E já vamos falar aqui dos detalhes da sua frente. A frente do carro, como vocês podem ver, é compartilhada com outros carros desse mesmo ano aqui e época, sendo repetida em alguns outros carros da GM desse mesmo ano aqui, modelo, como por exemplo o Prisma, né, que seria a versão do Celta um pouco mais alongado ali. E a gente tem essa grade aqui, entrada de ar tanto superior quanto inferior aqui, o símbolo da Chevrolet dourado aqui na frente. O farol é com projeção simples, né? Apenas uma parábola. O pisca fica aqui na parte interna. E aqui embaixo a gente pode ver que não temos luz de neblina, mas que também pode ser instalado, você encontra facilmente aí no Mercado Livre para colocar aquela luz de LED aqui e deixar o carro ainda mais chave. Continuando aqui, a gente vê as linhas do carro aqui na lateral, né? Essa aqui é uma versão duas portas, então isso aqui também é um diferencial para você que busca ainda uma opção ainda mais barata. A quatro portas é um pouco mais cara, a gente já vai falar sobre valores aqui. E como vocês podem ver, essa saia desse pacote aí que foi colocado de fábrica é o spoiler frontal, né? Essa saia lateral, e temos aqui também na traseira a continuação dela aqui, o que deixa o carro um pouco mais baixo, com uma pegada um pouco mais esportiva. Esse item aqui, até no mercado paralelo, não é muito fácil de achar, então deixa esse carro aqui ainda mais especial. As rodas do carro aqui é no aro 13, a gente tem esse aro 13, e aqui tá com um perfil um pouco mais alto do que o original. Esse aqui a gente tá com os pneus perfil 175/70. Continuando aqui, a gente já tem nessa versão aqui os retrovisores na cor do carro, né? Aqui também a maçaneta na cor do carro, porque a gente via que na época isso aqui era um opcional, né? Era muito comum ver tudo no plástico preto mesmo, tanto maçaneta, retrovisor, para-choque, era muito comum na época. O tanque de combustível do Celta aqui tem capacidade para 47 litros, é suficiente para rodar grandes distâncias aí na estrada, principalmente quando ele roda na gasolina, porque o seu consumo não é o carro mais econômico, mas é um ponto positivo do Celta a economia sim. Como é um carro de entrada e básico, a gente tem freio a disco apenas na dianteira e a tambor na traseira. Aqui, nesse ano e modelo, a gente não tem ABS, não tem airbag. Era aquele carro simples, famoso pé de boi, para você pegar e rodar sem ter dor de cabeça, com a proposta de ser um carro barato, né? E acessível para todo mundo. Vindo aqui para sua traseira, a gente tem esse conjunto de lanternas aqui, que a gente viu acompanhar por vários anos aí do Celta, né, e dos carros da linha GM. Nessa versão aqui a gente já tem desembaçador traseiro e limpador traseiro, que eram coisas também que às vezes não vinham de série no carro. Aqui a gente também tem esse aerofólio também, que faz parte desse conjunto, né,
que faz parte desse conjunto aí de opcionais que eu falei para vocês. Isso aqui eu acho muito interessante, porque deixa o carro um pouco mais alongado, né, com sua traseira um pouco prolongada, e que é um charme também. Como vocês podem ver, vindo aqui de cima até aqui na parte de baixo do carro, a gente vê que essa alongada da saia do para-choque dá uma pegada diferente para o carro e deixa ele ainda mais interessante. A gente não tem sensor de estacionamento, não tem câmera de ré, tudo isso são coisas que a gente acostuma ver hoje nos carros mais modernos, né, que estão mais completos e tudo mais. Nesse ano de carro aqui, os carros básicos de entrada, né, famosos carros populares, vinham bem pelado mesmo, indo direto ao ponto de ser um carro acessível e barato. A chave do Celta é essa aqui, o alarme foi colocado posteriormente, né, esse aqui é o comando do alarme, então a gente tem a chave simples, e a abertura do porta-malas é feito aqui pela chave, e é só aqui pela chave mesmo. Esse aqui é o porta-mala do Celta, com capacidade para 260 litros, é um porta-malas pequeno, né? Mas pela proposta do carro, é um carro pequeno mesmo, para ser fácil para você manobrar, poder colocar naquela vaga aí durante o uso no dia a dia. O step dele é do tipo convencional, né? Não é aquela rodinha de bicicleta, então ponto positivo aí também. E a gente pode ver que o porta-malas tem um acabamento muito simples, né? A gente tem lata aparecendo, aqui também na entrada do porta-malas. E o ponto positivo aqui seria o banco rebatível. Então, quando você rebate o banco, você fica com uma capacidade total de carga aqui de mais de 1000 litros. Galera, enquanto eu tô falando aqui os detalhes do Celta, pode ser que muita gente aí esteja falando, nossa, é um carro ruim, não tem nada, tal. É que você precisa entender a proposta do carro. Ele foi um carro que foi pensado exatamente para ser um carro confiável, né? Que não vai te deixar na mão, com uma manutenção barata. Então, a proposta do carro não é oferecer conforto mesmo. Então, por isso que ele não é injusto, porque se fosse um carro que se propunha a oferecer conforto e não entregasse, aí sim ele estaria sendo injusto. Mas a proposta do carro aqui é ser econômico e ir direto ao ponto mesmo, beleza? Continuando aí, vamos falar de motorização. Nessa versão aqui, nesse ano do Celta, a gente já tem motor flex, então pode rodar tanto no álcool quanto na gasolina. E a gente tem a potência de 70 cavalos em ambos combustíveis, tá? Torque a gente tem 8,6 na gasolina e 9,0 kgfm no etanol. Então, se você abastece com álcool, você sente o carro ali com um pouco mais de torque. Essa mecânica aqui tem o seu ponto positivo de ser extremamente confiável. A gente tem esse motor aqui em diversos carros, e famoso GM Família 1. E pelo peso do carro, apesar de ter apenas 70 cavalos, já é um carro esperto, né? Já é um carro que responde ali, já que o Celta pesa na faixa dos seus 860 quilos. É um motor 4 cilindros, né? É um motor 4 cilindros, tem correia dentada para você poder se preocupar, então é uma mecânica mais antiga, né? Então vale ficar de olho. Tem tanquinho de partida frio também, para você poder dar partida quando estiver no álcool num dia frio. Não temos manta, bracinho pantográfico ali simples também, normal, que pela proposta do carro, como eu disse, já era mais que esperado. Esse aqui, agora eu estou observando, esse aqui é o primeiro carro duas portas que eu estou trazendo aqui para o canal, então a filmagem dos detalhes da parte interna não vai começar pela porta de trás, como eu sempre faço, né? Então vamos entrar por aqui. Carro duas portas, para quem aí nunca viu, você entra assim, ó, rebate o banco dianteiro e aí você tem acesso aos bancos de trás. Ó, esse aqui é o espaço interno traseiro. Como vocês podem ver, minha cabeça fica a 3 dedos aqui, pelo menos, 3 dedos do teto, ou 4, né? Eu tenho 1,75 m e a condição aqui é essa. A gente não tem aquela abertura de vidro, né, que em carros mais antigos a gente via. Encosto de cabeça aqui só para os ocupantes das laterais. No meio aqui a gente não tem encosto de cabeça nem cinto de 3 pontas, não era obrigatório nessa época ainda. Não temos alça PQP em nenhum dos lados do carro. E o espaço é limitado mesmo. Aqui no máximo 2 adultos atrás. No meio aqui, se tiver uma terceira pessoa, ela vai um pouco apertada, até porque o túnel central é bem elevado, como vocês podem ver, ó, então fica pouco espaço aqui para poder colocar os pés. Mas uma coisa que a gente vê aqui, que às vezes em carro mais moderno e mais completo a gente não vê, ajuste do cinto de segurança. Veja só, você consegue ajustar a altura do cinto. Em alguns carros mais modernos a gente não tem isso. A condição para as pernas aqui é essa, fica aqui 3 dedos, o banco está ajustado para mim, né? Eu tenho 1,75, mas um pouquinho mais aqui que reclinar esse banco para uma viagem um pouco mais longa e tal,
talvez fique mais apertado para os ocupantes aqui de trás. Inclusive, esse carro aqui, a proposta dele seria para uso urbano, já que o rendimento do seu motor em altas velocidades, a gente vai ver que o giro dele fica muito alto, então fica aproximadamente 3.500, 4.000 giros ali por volta de 100, 110 km por hora, o que gera um incômodo de ruído, já que o isolamento do carro é um isolamento simples, né? Então você ouve bastante ruído aqui dentro do carro. E o seu pneu 13 também, um perfil de roda menor, não é tão aconselhável para estar sempre na estrada e tal, mas ele aguenta. É um carro guerreiro. Já fiz viagens com a minha família para a praia num carro desse aqui. O carrinho aguenta o desafio e vai muito bem. Mas não vai te oferecer conforto na estrada, porque não é a proposta dele. A porta aqui do Celta, a gente tem um acabamento simples, né? Plástico duro nela toda. A gente tem as capinhas do parafuso aqui que acabaram se perdendo com o tempo, mas eles não ficam à mostra quando tem todos esses acabamentos aqui. Maçaneta em plástico, nessa versão aqui o vidro é a maçaneta mesmo, o retrovisor é manual também, né, com ajuste manual, e uma porta simples, típica de um carro de entrada dessa época aqui. O banco do motorista não tem ajuste de altura, apenas o ajuste do seu encosto, né, e a posição do banco ali, coisa simples. A direção não tem ajuste de altura nem de profundidade também. E vamos ver os demais detalhes aqui do painel. Esse aqui é o painel do Celta, ano 2007, né? Essa versão Spirit. Não tem muita diferença para os Celtas das outras categorias, mas aqui a gente já vê esse painel atualizado, né? Diferente daquele Celta chinesinho, né? Que tem aquele farol menorzinho, que já é uma baita evolução, porque aquele painel era um pouco mais simples, né? E esse aqui a gente já vê um conta-giros, já vê aqui a temperatura do líquido de arrefecimento, o velocímetro aqui no centro marcando até 200 km por hora, marcador do combustível ali na lateral. E ali no centro a gente tem esse monitorzinho aqui que simplesmente mostra o odômetro do carro, a hora, e quando você aperta aqui você tem um trip, apenas um trip. Como esperado, o painel é todo em plástico duro, né? Você não vai ver um Celta com um soft touch. E falando aqui da sua direção, esse carro aqui não tem direção hidráulica, é direção normal mesmo. Então, por ter pneu com aro 13, você não tem dificuldade de manobrar e depois também ao guiar fica tranquilo. Mas merecia uma direção hidráulica aqui. O volante, como vocês podem ver aqui, ele tem um raio um pouco grande demais, né? Para os padrões do que a gente vê hoje. Mas na época desse carro aqui, era isso que a gente via mesmo. Não sei se vocês notaram, mas esse carro está com menos de 110 mil quilômetros rodados. É um carro de segundo dono. Um abraço aí pro Caio, que cedeu o carro para a gente poder gravar. E o carro está super conservado, muito inteiro, não está à venda por enquanto. Mas é um carrinho que tem um dono, e por isso que está tudo muito bem cuidado aqui, manutenções feitas, tudo em dia. Vamos ver aqui rapidamente os detalhes aqui. A gente tem essa saída de ar do lado esquerdo, né? Temos esse porta-carteira aqui do lado, bem útil no dia a dia também para colocar carteira, celular, as chaves também. Vindo aqui para o centro a gente tem essas duas saídas aqui de ar. Os controles do ventilador a gente não tem ar-condicionado nessa unidade aqui, mas era um opcional e o comando do ar-condicionado ficava nesse botão aqui. A gente tem esse sonzinho aqui que foi colocado posteriormente, né? Aqui no centro, esse nicho aqui com porta-moedas, né? Porta-carteira, celular. Temos esse porta-moedas aqui com tomadinha 12 volts. O câmbio do Celta tem engates longos, né? Como vocês podem ver aqui. E ele é muito curto, até porque a proposta do carro é para ser um carro de uso mais urbano. Então quando você pega a estrada e pega altas velocidades, você vai ver que o giro vai lá em cima, né? Conforme eu já tinha dito. Continuando aqui, a gente tem a alavanca do freio de mão e aqui no meio nada de console, então o carpete aparece mesmo, dá trabalho para limpar. E é isso aí. Do lado do passageiro a gente tem um porta-luva simples também, sem iluminação e sem refrigeração, né? Claro. Saída de ar ali do lado esquerdo. Aqui em cima a gente tem quebra-sol sem espelhinho e sem iluminação. A única iluminação do carro fica posicionada aqui no centro. E ela tem um sensor aqui na porta do motorista que quando você abre, ela acende. E o engraçado do nível de economia desse carro aqui é que o sensor fica apenas na porta do motorista. Se você abre a porta do passageiro, ela não acende. O retrovisor também é normal, né? Não tem função fotocrômica. E aqui, quebra-sol também do motorista, sem espelhinho e sem iluminação. Vamos falar agora de consumo, que é um ponto também que esse carro aqui
deixa seus proprietários felizes também quando vão abastecer. Na cidade, ele tem médias registradas de 9,6 km por litro no álcool e 13 dentro da cidade quando ele roda na gasolina. Médias excelentes, mas que pode variar de acordo com o relevo da sua cidade, né? Se você pega muita subida, se você anda com o pé muito chutado também. Tanto é que se você busca aí as fichas técnicas do Celta em diferentes sites, você vai ver diferentes consumos. Mas é comum você ver pessoas registrando médias melhores e médias piores também. Então por isso que eu falo dessa variação que pode ter. Já na estrada, a gente tem médias no etanol de 10,7 km por litro e 14 quando roda na gasolina. Então são médias muito boas para um carro que tem a proposta de ser econômico, né? Sendo um ponto muito positivo desse carro aqui. Se você está procurando um primeiro carro, se você está procurando um segundo carro para a família, né? Às vezes você já tem uma lasanha aí 2.0 que você só deixa ela na garagem durante a semana e precisa de um carrinho para poder te atender na correria do dia a dia, o Celta vai muito bem. Vejo muitas pessoas fazendo isso, usando o Celta como um carro secundário, mas se for o carro principal, ele vai te atender com esses pontos que a gente citou ao longo do vídeo inteiro. Bom, galera, finalizando aqui então, a gente vai fazer uma análise geral. Se você está procurando um carro que é econômico, confiável, com manutenção barata, que você acha a peça com muita facilidade, o Celta é recomendado para você. Desde que você esteja ciente do conforto, do espaço interno, que ele não vai te proporcionar a melhor experiência. Se você também não for usar ele com muita frequência na estrada, onde o seu câmbio mais curto ali, o seu ruído também interno vai te apresentar um pouco de desconforto, você entendendo todos esses pontos positivos e negativos, o Celta com certeza vai ser um excelente carro para você usar de acordo com a sua necessidade. Já estava me esquecendo de falar também do seu valor. Na data de gravação desse vídeo aqui, a tabela FIP desse modelo aqui, nessa versão e ano, no modelo 2 portas, você tem o valor de R$17 mil. Claro que esse valor pode variar de acordo com a sua região e de acordo com o estado de conservação do carro também. Como todos os outros carros também pode ter variação. E assim a gente já termina esse review aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final. Já deixa seu like aí, a sua inscrição também aqui embaixo. Ativa o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. No próximo mês agora eu quero trazer algumas coisas diferentes aqui no canal, então fica inscrito aí para você não perder nada. Vou deixar aqui do lado também 2 sugestões de vídeos para você poder assistir. Aqui embaixo os melhores carros até R$10 mil, para você que esteja procurando carro nessa faixa. Eu fiz uma lista bem completa e aqui em cima o último vídeo que eu gravei para você poder conferir também, beleza? Um abraço do primo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!